Bom, agora eu gostaria de chamar para a mesa o André Cáfaro Andrade, inspetor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária SEAP há 25 anos e cirurgião dentista e coordenador de saúde dos funcionários da SEAP. Vou falar bem rápido. Se eu ficar passando slide vai levar muito tempo. Eu vou falar bem rápido porque isso aí vai ser didático demais. O tempo está atrasado. Vamos lá. Represento a SEAP, que é o primo pobre da segurança pública. Se vocês acharem que eles estão com problema, é que vocês não sabem do meu. Inclusive, hoje vai ser a primeira vez que eu não falo por último. Eu não sei porquê. A última vez eu reclamei, a penúltima eu sempre sou a última a falar. Você vai ver que você tem plano de saúde, a SEAP não tem. Mas é rico na minha frente, pode acreditar em mim, é milionário. Vamos lá. Eu vou falar com muita propriedade, por quê? Porque eu comecei a trabalhar na ponta mesmo, dentro de cadeia, depois dentro de viatura de transporte de preso, senti na pele o que o inspetor penitenciário sente hoje, mas muito pior, que as condições de trabalho pioraram demais. Assédio moral nem se fala, tanto interno quanto externo. Tudo que acontece de ruim na SEAP é culpa do inspetor. Material apreendido, entorpecente, telefone, tudo cai na conta do inspetor. O dentista foi preso, detido ano passado com não sei quantos celulares, saiu uma nota pequena no jornal. Se é um inspetor, é a primeira página do dia, então. E não tínhamos nada na saúde para o funcionário, nada, até a administração do coronel Henrique Ribeiro. Foi o que deu um upgrade na saúde dos funcionários, na saúde ocupacional, que na verdade não funciona como saúde ocupacional, mas no papel é esse nome. Saúde ocupacional é a prevenção de acidentes, etc, etc. Lá é um atendimento ambulatorial. Existia o nome e existia a estrutura física fechada que precisava de obra. Com a gerência e a anuência do coronel, e eu sendo da área de saúde, um dos poucos inspetores na área de saúde, e eu já fazia um trabalho paralelo de ajuda aos colegas, por minha família ser inteira da área de saúde. Minha mulher médica, irmã, pai, eu acabo ajudando todo mundo. Aí fui convidado a ser o coordenador de saúde, um cargo que estava ocioso, vamos dizer assim. A mão de obra nós temos, tá? Temos uma mão de obra lá que sobra da cadeia. Nada é para o funcionário na SEAP. Remédio, mão de obra, tudo é voltado para o interno. O que sobra, eu consigo trazer um pouquinho para a coordenação de saúde do funcionário. Não é o suficiente. O espaço físico que nós ocupamos hoje é cedido para a Secretaria de Transporte. Você tem um policlínico. Isso não temos. Não temos nenhum setor financeiro para conseguir investir alguma verba na saúde na coordenação de saúde do funcionário. Exemplo, o DEPEN manda uma verba para a SEAP usar data tal até a data tal. Essa verba não pode ser usada para a saúde ocupacional do funcionário. Essa verba é para o interno. Se compra alguma coisa que sobra, vem para o funcionário. Então nós somos muito carentes mesmo. E esse evento já é o 4º evento que eu participo. E vou falar a verdade, de concreto não está acontecendo nada. Aí eu concordo com o Márcio, né? A gente vê o troço passar, reunião aqui, reunião ali, de concreto nada. A minha sugestão, caso ocorra outro encontro desse, tem que ter o secretário de saúde, ou alguém representando o secretário de saúde. Eu não há.
Mas tem que obrigar a vir, senão nada vai acontecer. Se você me der uma verba hoje de 10 milhões, eu não tenho como investir lá, eu não tenho espaço para construir uma policlínica. E nem vai vir essa verba, isso é impossível. A carência é muito grande, tanto da Polícia Civil, em matéria de internação, quanto da SEAP, quanto do DEGAS, e menos do Bombeiro, da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que tem convênio. Mas vamos lá. Um policial, um inspetor é baleado, sofre um acidente, vai ficar no corredor de um hospital desse da vida. Agora, o de concreto poderia acontecer uma prioridade para o agente de segurança do Rio de Janeiro, que está sofrendo muito. Essa prioridade quem daria? A Secretaria de Saúde. A Polícia Civil não vai conseguir, a SEAP não vai, ninguém vai. A prioridade é do bandido. A prioridade é do bandido. Na SEAP, então, nem se fala. E fora, assim, está até sendo filmado, tem muita coisa que eu não posso falar, né? Eu posso. Aí o que acontece mais? A carência é tanto na Polícia Civil também, que tem 2 casos que eu queria relatar, até da Polícia Civil. Aquele agente de vocês, Ricardo, que cometeu suicídio no começo desse ano, né? Eu não sei se você sabe, mas a família dele até hoje não recebeu nenhum apoio da Polícia Civil também. Nenhum. São 3 filhos e uma viúva. Foi um caso do jornal, eu estou te falando porque eu conheço a família toda, tá? E realmente estão carentes. Mas eu sei que a Polícia Civil não tem culpa. Você não tem um corpo técnico que vá buscar a pessoa, oferecer ajuda, até porque de repente não tem nem espaço físico para isso. O que mais? Outro caso de vocês, o policial civil. Quem é policial civil aqui? Vocês conhecem o Flávio Paca, né? Então tem ideia do drama que a família está passando. Isso pessoalmente. Isso. Essa família, a SEAP está ajudando porque ele tem parente que é inspetora da SEAP. Aí a SEAP está ajudando a esposa, a filha, que realmente precisam, e quem está aqui sabe que é mais do que injusto o que está acontecendo com ele. Então são fatos assim que, se a gente não tiver a Secretaria de Saúde do lado, até para assistir, no caso o Flávio Paca, que teve um problema de saúde agora no presídio lá, internado, e foi minha mulher que ajudou a resolver, que foi um problema dermatológico. Se a gente não tiver essa Secretaria, nada vai andar, não tem outra forma. Não vai chegar dinheiro, verba, investimento da noite para o dia, vai fazer 50 reuniões no dia e não chegar a lugar nenhum. Uma coisa de concreto, eu estou mentindo aqui, uma coisa de concreto que está acontecendo é a coordenação do Sérgio e da Andréia, que foi criada dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Isso está trazendo algum benefício concreto. São palestras do CVV, investimento talvez até para habitação, alguma coisa, mas não tem mais nada. Não tem na área de saúde, assim, uma coisa realmente que vai fazer a diferença. E a gente precisa de alguma coisa que faça a diferença. Como está, não dá para ficar. Tudo é remediado. Na SEAP, por exemplo, a condições de trabalho é pior que tem na segurança pública. Duvido que tenha outro lugar pior. Não tem na PM, no DEGAS, não tem outro lugar. Você tem 5 inspetores para tomar conta de 4 mil presos. Tomar conta entre aspas, que você tem que dar comida para os 4 mil, café da manhã, almoço, jantar e lanche. Não é só ficar olhando se está fugindo, se não está. É um trabalho desumano. Então você fica enxugando o gelo com consulta na psiquiatra, que é uma psiquiatra só para 5 mil e poucos inspetores, todos com problemas mentais, tomando remédio. É difícil que você pegue um que não esteja medicado, muito difícil. E o troço só vai piorar. O Rio de Janeiro não tem a previsão de concurso, até pela recuperação fiscal. O preso começa a chegar toda hora, o efetivo carcerário só aumenta. E cada vez mais a gente vai precisar de um apoio psiquiátrico, psicológico, para poder manter a tropa como está. Melhorar vai ser impossível. É deixar ficar menos pior, que seria o caso. De bom que eu tenho que falar para a SEAP, para encurtar o tempo. Temos um ambulatório odontológico, que eu posso dizer que deve ser o melhor de todas as forças, porque eu sou dentista, consegui montar, tenho colegas dentistas e inspetores que contribuem, eu tenho uma gratificação pelo meu cargo que eu coloco inteira nesse ambulatório. Então, lá até clareamento químico e laser é feito. É um bom que tem. Agora, fora isso, não tenho mais nada, carente mesmo. Torço para a Secretaria de Saúde ajudar, porque não tem outra forma. Não acredito que... sou cético que nem você, Márcio.
Não acredito que se um tomar uma atitude radical, nada vai acontecer. Tem que tomar. A radical vai ser, que a gente tem no momento, é o Edmar, que por acaso é o policial militar, secretário de saúde. Não acredito que ele abandone. É um policial, além de ser secretário de saúde. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, são dados só, todo mundo já deve estar cansado dos slides. Se eu fosse o primeiro, eu passava. Agora não querem brigar comigo. Então, tem que ser efetivo, dados e tal, só vai incomodar, tá bom? Então, por favor, quem organizar a próxima reunião, organize só se tiver alguém da Secretaria de Saúde representando o secretário, tá? Então, agora para dar continuidade, né, eu gostaria de chamar à mesa Renata Oliveira Lenze, major médica perita do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e especializada em pediatria no Hospital Universitário Grafei Guimê e pós-graduada em Medicina do Trabalho pela Unigran Rio, pós-graduada também em Perícia Médica. Bom dia, queria agradecer o convite. Eu estou aqui na casa da minha irmã, que é inspetora da Polícia Civil também, Roberta Lenze. E é um orgulho estar aqui representando o Corpo de Bombeiros. Agradeço o comandante-geral, o general Robadei, a minha comandante, coronel Ana Queiroz, e a todos que trabalham na perícia junto comigo. Só um breve histórico. A perícia médica do CBMERG, ela existe. Em 96 foi a primeira publicação das juntas de saúde, normas das juntas de saúde. Em 2005 foi criado o Centro de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional. Em 2017 houve uma publicação em Diário Oficial desmembrando a perícia médica da saúde ocupacional. Então, atualmente, a perícia médica é subordinada à Diretoria-Geral de Pessoal e à Saúde Ocupacional, à Diretoria-Geral de Saúde. Mas nós trabalhamos juntos, inclusive, no mesmo prédio. Então, as funções se complementam, né? Eu vou falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho de slides, mas tentarei ser breve. Os problemas principais que nós observamos na perícia médica são a simulação, a demora no diagnóstico e tratamento, a reabilitação, a demora no agendamento de tratamentos cirúrgicos, falta de liberação do comandante para funções de readaptação das chefias, né? Dificuldade de reabilitação na OBM de origem, às vezes o militar tem uma função e por conta da saúde tem que ser colocado em outra função. Atividade, enfim, com grande sobrecarga de serviço, exposição de risco, levando a descompensação emocional e afastamentos prolongados e dificuldade de readaptação. O que a gente faz para tentar evitar a simulação? Né? Os atestados médicos, para serem apresentados à perícia médica, não podem ser aquele atestado simples. Atesto que o militar precisa de 7 dias, ponto. Não pode. Ele tem que ser um relatório médico detalhado. Isso está regulado por esse parecer médico do Conselho Federal de Medicina, de 2008. Para a perícia médica, nós podemos exigir que o relatório contenha diagnóstico, prognóstico, detalhamento das alterações dos exames e o tratamento. É de médico para médico, então nós podemos exigir o diagnóstico. Quando a pessoa vai apresentar o atestado médico da perícia para o seu chefe, para a sua chefia, esse vai sem diagnóstico nenhum, mas ele passou pelo médico perito. E o ofício de apresentação, por quê? Para evitar que o militar falte muitos dias de trabalho e só apresente esse atestado 5 dias depois. Ele tem 48 horas para comparecer na perícia, munido do ofício de apresentação. Ou seja, ele tem que ir no seu comandante, pegar o ofício para depois vir na perícia médica. Essa estatística geral aqui eu não vou mostrar não precisa. Nossas principais patologias que levam ao afastamento:
acho que são comuns a todas as forças e até no meio civil. As primeiras são doenças osteomusculares, traumatismos, psiquiatria, doenças infecciosas, cardiovasculares, doenças do aparelho digestivo, problemas oftalmológicos e neoplasias. A gente observa que, independente do ano, do que seja feito, de quantos especialistas tenham, as estatísticas não mudam, elas se mantêm. Então, em 2016 e 2017 foi feito estudo e não se modificou em 2018 e 2019. A ordem e proporção dos afastamentos na Previdência Social, com dados do INSS, também é semelhante às que a gente encontra no CBMED. Em relação às patologias psiquiátricas, nós tivemos um estudo realizado pela coronel psicóloga Eliane Lima, mas baseado nos dados do Centro de Perícias, que ela estudou 1.374 militares que foram licenciados pela psiquiatria em 2018. Desses, a maioria afastado por depressão, em ordem, né? Depressão, depois ansiedade, esquizofrenia, ou transtornos esquizoides, estresse, uso de álcool e drogas, misto de depressão e ansiedade, estresse pós-traumático e transtornos de personalidade. O que é feito em relação a isso? Em relação ao uso de álcool e drogas, existe o GRAM, o Grupo de Recolhimento e Acolhimento dos Militares. Eles são encaminhados pelos psiquiatras para os psicólogos fazerem esse acolhimento e fazerem um acompanhamento mais de perto desses militares. A corporação tem 4 médicos psiquiatras, nós temos atualmente quase 12 mil militares, então são 4 psiquiatras para a corporação inteira e 15 psicólogos. Mas o trabalho é feito junto, né? Eles chamam os militares e a gente também, da perícia, o que a gente faz? A gente tenta trazer esses militares para dentro do hospital, porque muitos chegam com atestados de médico civil ou de psicólogo civil e a gente, quando vê que ele só está indo no civil, trazer um só de médico civil, a gente pede o parecer da psiquiatria, do hospital, do bombeiro e pede para eles fazerem acompanhamento dentro do hospital também. As reformas, as patologias que levam à aposentadoria por doença, né? Em primeiro lugar está a psiquiatria, depois a oncologia, patologias cardiovasculares, cirurgia vascular, reumato, ortopedia, neurologia, neurocirurgia, doenças infecto-contagiosas e hepatologia. Esses dados são só de 2018, mas também são semelhantes aos outros anos. Isso aqui é número absoluto, tá? Não é percentual, não. Outra coisa que a gente procura fazer, quando o militar está muito tempo de licença médica ou muito tempo de dispensa, que é o que vocês chamam de readaptação, a gente chama para juntas especiais de saúde. A gente chama o militar, convoca para uma inspeção mais demorada, onde vai ter pelo menos um médico perito junto com um médico especialista, fazendo a avaliação desse militar, tentando fazer com que ele retorne ao trabalho o mais breve possível, ou a sua função inicial. Falando em acidentes de serviço, esses dados eu juntei 2017 e 2018, porque senão ia ficar números muito pequenos. A impressão que eu tenho, posso estar enganada, mas eu acho que é subnotificado. Tá? Acidente biológico, nós tivemos 11 no período de 2 anos. Queda de escada em socorro, 5. Mordedura de animal, 7. Durante cortes de árvore, acontecendo a queda, 5. Agressão por paciente psiquiátrico, 5. Traumatismos em socorro, 4. E lesão por arma branca, 1.
Em 2019 a gente teve um caso recente também de uma ocorrência policial que os bombeiros foram atingidos, né? E óbitos. Isso aqui assusta um pouco. Em 2018 nós tivemos 101 óbitos, sendo 11 oficiais e 90 praças. A maioria por problemas cardiovasculares, infecções vem em seguida, neoplasias, trauma e a média de idade. Oficiais ativos morrem por volta de 41 anos de idade e os inativos aposentados, 66 anos. E os praças ativos, 46 anos de idade e os inativos, 66 anos. Ou seja, os militares ativos estão mais sujeitos a óbito. Por quê? Eu acredito que seja o estresse. Estresse, mas as causas cardiovasculares, alimentação, colesterol, tudo somado, né? E aí a gente pensa qual é a idade que a gente vai se aposentar, né? Eu já passei, pelo menos, já, da idade do óbito. O que a gente tenta fazer também para prevenir isso? Como melhorar a saúde dos bombeiros? Semelhante a uma apresentação que a gente viu aqui, sobre inspeções de saúde. Em 2013, aqui são dados de 2018, mas em 2013 foi criado a inspeção de saúde periódica. A inspeção de saúde periódica é uma inspeção anual que todos os bombeiros têm que ser submetidos, ela é obrigatória e ela os militares têm que apresentar exames de sangue, que tem colesterol, triglicerídeos, glicemia, ureia, creatinina, ácido úrico, exame de urina, PSA obrigatório para todos os militares acima de 45 anos e sangue oculto nas fezes e eletrocardiograma. Além de essa inspeção também tem exame odontológico. Então todos os militares são submetidos a exame médico e odontológico todos os anos. Aí essa inspeção, ela é aproveitada para outras coisas. O militar fez uma inspeção anual, mas ele vai ser promovido. Ele não precisa fazer uma outra inspeção para ser promovido. Ela vai ser aproveitada para promoção. Aí esses dados aqui são de 2018. Nós julgamos 17.738 inspeções. Na verdade, aqui esse número é um pouco menos, porque aqui sem inspeção são os faltosos. Então, tira 3.300, né? E desses militares, o que a gente colocou aqui como inapto para TAF, que é o teste de aptidão física, é um militar que teve a inspeção de saúde com dados de saúde ruins. Então, a gente coloca que ele está inapto para TAF. Aí a gente encontrou 4.673 militares com problemas de saúde que a gente considerou que era de risco cardiovascular. Se ele fizer um TAF, ele poderia passar mal. Então, quando publica o inapto, o militar vai procurar a gente para saber por que ele foi inapto, e aí a gente encaminha para os especialistas. Na questão da periódica, a perícia médica julga se é apto ou inapto, e a saúde ocupacional, que é da DGS, encaminha para os especialistas. Aí, nos dados da periódica, a gente encontra esses problemas de saúde aqui. 54% dislipidemia, aumento de colesterol e triglicerídeos, semelhante a outra apresentação. Obesidade, 21%, doença articular, 19%, hipertensão arterial, 14%, etilismo, isso aqui é um dado que eles falam espontaneamente. Bebe, pelo menos socialmente, 13%, tabagismo 5% e diabetes 3%.